Para coligar Israel, precisamos de missionários, muitos mais dos que estão servindo. Hoje eu falo aos muitos membros mais velhos e mais experientes da igreja que poderiam servir como missionários. O Senhor precisa de vocês. Se tendes o desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. Há muitas maneiras pelas quais os missionários sêniores podem fazer o que ninguém mais pode. Vocês são uma força extraordinária para o bem, têm experiência na igreja, estão preparados para incentivar e resgatar os filhos de Deus. Sigam o conselho do profeta e orem para saber o que o Senhor deseja que façam. Campos missionários em todo o mundo estão implorando por sua ajuda. O Senhor disse nas Escrituras modernas: "E se trabalhardes todos os vossos dias clamando arrependimento a este povo e trouxerdes a mim, mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria com ela no reino de meu Pai." Como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, eu peço que sirvam como missionários na coligação de Israel e, quem sabe, sirvam novamente. Precisamos de vocês. Precisamos de vocês. Boa noite, sejam bem-vindos a este devocional especial para missionários seniors. Em perspectiva, este devocional está sendo presidido pelo presidente John L. Coe, presidente da área Brasil de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e dirigido por nós, presidente e Sister Dudson da Missão Rio de Janeiro Norte. Este devocional está sendo transmitido ao vivo para todo o país. Gostaríamos de reconhecer a presença do presidente Coe, presidente da área Brasil,
acompanhado de sua esposa, a irmã Michelle Cole. Reconhecemos também o elder Ciro Schmeil e a sua esposa e irmã Alessandra Schmeil. E o elder Mark G. Edgy, acompanhado de sua esposa e irmã Annie Edgy. Também gostaríamos de reconhecer a presença dos presidentes de estaca do Rio e dos líderes da missão Rio de Janeiro do Sul. O hino de abertura será apresentado por um coral de membros sob a regência da irmã Shirley Lima Santos. Ao piano temos o irmão Homero da Silva Pio de Moraes. A primeira oração será oferecida pela irmã Margarete Felix de Oliveira. Depois da oração, assistiremos a um vídeo de um casal de missionários e, em seguida, teremos a oportunidade de ouvir as mensagens do Elder Eddie e Sister Eddie. Depois assistiremos a mais um breve vídeo de um casal que está servindo uma missão de serviço. E então ouviremos a mensagem do Elder e da Sister Schmeil. Amado Pai Celestial, nós somos gratos a Ti por hoje ser um dia de louvor a Ti. Somos gratos, Senhor, por nós estarmos aqui reunidos para poder chamar mais missionário para a Sua obra maravilhosa. Nós te pedimos, Senhor, que o Seu Santo Espírito possa tocar o coração de cada um, para que possa sair e pregar esse evangelho maravilhoso, esse evangelho que traz alegrias a todos. Nós te pedimos, Senhor, que o Seu Santo Espírito possa estar conosco nessa devocional, essa oração que fazemos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sou o Elder Bastos,
Eu sou a Sister Bastos. Somos lá de Santa Catarina, uma cidade chamada Balneário Camboriú. Fomos chamados como especialistas de comunicação e relacionamento da área Brasil. Fazemos uma missão de proselitismo, tempo integral. Bom, como o Elder falou, nós fazemos relacionamentos. Nós trazemos relacionamentos para a igreja. Somos como embaixadores da igreja. A gente visita pessoas que não são da igreja, fala com eles sobre a igreja, convida eles para participar de eventos da igreja, tá? E estreitamos mais o nosso relacionamento, para que as pessoas conheçam sobre o que é a igreja, como é a igreja, o que a igreja faz, né? E traz mais amigos para a igreja. Nós somos professores e aí todos os anos nós fazíamos uma prova para trabalharmos no ano letivo seguinte. Em 2023 aconteceu algo que... Inusitado, né? Nos deixou um pouco Depois de preocupados. 10 anos, né? Depois de 10 anos fazendo essa prova, sempre passando, sempre trabalhando com a educação, no ano de 2023, nenhum dos dois. Nós dois ficamos desempregados. E aí a gente pensou, e agora? O que nós vamos fazer? Como nós éramos oficiantes do templo, nós decidimos ir ao templo e conversar com o senhor para ver o que tinha acontecido, por que a gente não passou, o que houve, né? Ao sair, entramos no carro e conversamos. Eu perguntei o que você sentiu. E nós dois sentimos a mesma coisa. O senhor falou missão. E aí resolvemos fazer uma missão. Como nós não éramos aposentados, a gente pensou, mas como que a gente vai conseguir fazer uma missão? Né? Sem ter uma renda de aposentadoria, né? E aí esse era um dos medos. Como que nós íamos nos manter na missão? Porém a gente descobriu que não é caro servir uma missão, né? Então o que nós fizemos? Alugamos a nossa casa, com o dinheiro do aluguel nós conseguimos pagar a nossa missão e nos manter, né, dentro da missão. Tem muitas bênçãos, né? Porque nós já servimos por 2 anos e agora nós renovamos, vamos fazer mais 2 anos. Então nesses últimos 2 anos nós temos muitas bênçãos para contar, muitas experiências, né? Quando nós estávamos fazendo o trabalho de Casa Aberta, né, no Templo de Salvador, nós, na entrega de convites, nós tivemos várias experiências com pessoas que não conheciam a igreja, estávamos entregando convites para convidá-las a conhecer o templo, né? Uma delas, contando rapidinho, nós entregamos um convite para uma moça que estranhou, falou, isso aqui é para mim, porque o convite é lindo, né? Aí a gente falou, ela falou, nossa, eu não acredito, é para mim mesmo, sim. E ela foi à visitação do templo. Quando ela saiu, ela procurou, cadê aquele missionário de cabelinho branco, aquele velhinho? E aí ela me encontrou numa sala e ela disse, olha, eu vou voltar muitas vezes nesse templo, porque eu quero saber mais sobre a igreja e provavelmente eu vou me batizar. E a gente já apresentou as sisters para elas. Bom, se a tua condição de pai e mãe já estiver disponível para servir, né? Se você não tiver filho pequeno para criar, não pensa 2 vezes. Vai fazer missão, aluga a tua casa, né? Com o dinheirinho você paga a missão tranquilamente e vai fazer missão, porque está no campo missionário e imbuído nas coisas do Senhor 24 horas por dia, te traz uma espiritualidade muito maior, você está sempre pronto a aprender, a crescer, a servir. Isso é maravilhoso. A nossa família nos vê como exemplo. E nós já conseguimos influenciar muitas pessoas a terem o desejo de servir uma missão, mas que ainda não tiveram, vamos dizer, a coragem. O start, né? Então, todos os projetos que a gente participa, né, que nós fazemos indiretamente ou diretamente, todos eles levam a melhorar a vida das pessoas. Você que está aí sentado, olhando, assistindo, se prepare rapidamente e saia em missão. Então, vem para a missão. Estamos aqui aguardando vocês para apoiá-los no que precisar. Venha, onde mandares irei. Vamos lá. Vocês participaram nesse devocional. Desejamos para todos vocês alegria, paz, bênçãos, as bênçãos que o Senhor tem preparado para vocês. E é por isso que queremos falar com vocês um pouco sobre a missão esta noite. Falando da experiência da missão que ele teve com sua esposa, o elder Robert D. Hills, do Fórum dos 12 Apóstolos, falou: depois de 51 anos de casamento, perguntaram-me: que parte de sua vida você gostaria de viver novamente? Não hesitei em responder:
a época em que minha mulher e eu servimos juntos na grande obra missionária do Senhor. Os sentimentos de um outro casal missionário são similares aos meus e de minha esposa. Nossa decisão de servir em uma missão nos trouxe um novo vigor, novas emoções, novos amigos, novos lugares, novos desafios. Aproximamos-nos mais como marido e mulher. Temos metas comuns e uma verdadeira parceria. E o melhor de tudo, novo crescimento espiritual em vez da aposentadoria espiritual. Há muitos anos, quando nossos filhos eram pequenos, os pais do Elder Eddie serviram 2 missões como casal senior. Serviram na missão Utah Provo e no templo de Kansas City, no Missouri. Tivemos a benção de visitá-los com nossos filhos enquanto serviram em Kansas City, que fica perto de muitos locais históricos importantes da igreja. Foi uma grande benção para nossos filhos verem seus avós servindo como missionários e também sentiram o Espírito Sagrado nesses locais históricos. Esta foto foi tirada em frente à prisão de Carthage. Sentimos muita falta dos pais do Elder Eddie enquanto serviram em sua missão, mas fomos muito gratos pelo exemplo de sacrifício, fé e devoção que demonstraram. Meus pais serviram como missionários senior em Bangkok, na Tailândia. Tive a benção de viajar com meu irmão para visitá-los na Tailândia. Adorei ver como eles usaram suas experiências de vida e seus talentos para compartilhar o Evangelho na Tailândia. Fiquei muito feliz em vê-los abraçando completamente a cultura e amando verdadeiramente o povo tailandês. Testemunhar a alegria que sentiam como missionários foi uma benção em minha vida. Sei que ambos os nossos pais sentiram incerteza e medo antes de servirem em suas missões. Esta citação do Elder Hills aborda estes sentimentos. Ele fala: se estiverdes preparados, não temereis. Sua vida é sua preparação. Vocês têm experiências valiosas. Constituíram uma família e serviram na igreja. Vão e sejam vocês mesmos. O Senhor prometeu que os anjos iriam adiante. O Espírito lhes mostrará o que falar e quando falar, de maneira natural, a fim de fortalecer missionários jovens, prestarem testemunho a pesquisadores e membros novos, ensinarem técnicas de liderança e fazerem amizade e entregarem membros menos ativos, ajudando-os a voltarem à atividade plena. Vocês são o testemunho e tocarão a vida daqueles com quem tiverem contato. Na época em que meus pais serviram em sua missão, tínhamos 5 filhos pequenos. Esta foto foi tirada pouco antes de eles partirem para a missão. Não foi fácil para meus pais deixar uma casa deixando tantos filhos e netos para trás, mas eles confiaram no Senhor e aceitaram o chamado para servir. Nosso filho Jake tinha 3 anos quando meus pais foram para a missão. Naquela época, morávamos ao lado da casa deles. Era comum Jake ir até lá várias vezes ao dia e pedir doce. Pouco depois de meus pais partirem para a missão, encontrei Jake sentado na varanda, decidido a esperar ali até que eles voltassem. Ele não entendia que eles ficaram fora por 18 meses. Embora tenha sido, sem dúvida, o período de adaptação com meus pais ausentes por 1 ano e meio,
Sou grato pelas bênçãos que vieram para nossa família por meio do serviço deles. Eles nos ensinaram sobre devoção, fé e sacrifício. Compartilharam seu testemunho por meio de suas ações. Reconhecendo que nunca é fácil partir amistad, o presidente Nelson disse: Nenhum missionário idoso considera a partida fácil. Foi o que aconteceu com Joseph, Brigham, John e Wilford. Eles tinham filhos e netos também. Eles amavam muito a sua família, mas também amavam ao Senhor e queriam servir. Um dia nós encontraremos com aqueles valentes homens que ajudaram a estabelecer esta dispensação. Então nós regozijaremos por não termos procurado esconder-nos ao receber um chamado do profeta para realizar o trabalho missionário, mesmo numa idade avançada. Sou grata pelo exemplo dos missionários seniors em minha vida e pelos muitos missionários seniors que estão servindo aqui no Brasil. Gostaria de encerrar com este convite recente do Elder Rasband. E vou repetir um pouco aqui que já ouvimos do Elder Rasband. Ele falou: como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que sirvam como missionários na coligação de Israel e quem sabe, até mesmo sirvam novamente. Precisamos de vocês. Precisamos de vocês. Somos gratos a vocês, membros mais velhos, pela vida que vocês têm e pelo exemplo que tem sido em seu lar, em sua aula, em sua estaca. Agora eu os convido a unir a experiência que adquiriram ao testemunho que vocês têm prestado ao longo de sua vida e servir uma missão. Oro para que, da próxima vez que eu designar casais seniors, haja centenas de vocês esperando ansiosamente por seu chá. Tenho visto as bênçãos que vêm do serviço missionário e sou grata pela maneira como os casais de missionários seniors têm abençoado minha vida. Sei que o Senhor os abençoará em seus desejos de servir. Digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Sister Edith. E eu, queridos irmãos, gostaria de revisar com vocês alguns dos detalhes. Tem muitas dúvidas, muitas perguntas sobre como é que eu posso servir, quais são os requisitos, o que preciso fazer, quanto custa, todas essas coisas. São boas perguntas. E gostaria de revisar com vocês alguns dos detalhes. Primeiro, membros casados ou solteiros de 40 anos de idade ou mais e sem filhos dependentes podem ser chamados, sem limite máximo de idade, como missionários seniors de tempo integral. Missionários seniors, em geral, servem longe de casa por 6, 12, 18 ou 23 meses. As designações são feitas por um apóstolo e as opções incluem o apoio aos líderes e membros MLS, o serviço no templo, o apoio ao escritório da missão ou da área, o bem-estar e a autossuficiência e a ajuda humanitária. Deveria mencionar aqui que tem opções de serviço com residência própria para os missionários MLS, do escritório da missão e da área médica também. Tem uma avaliação de saúde e liberação médica, que é parte do processo para missionários sênior de tempo integral. É necessário realizar um exame médico e possuir um seguro de saúde adequado para garantir a segurança e a preparação para as designações de serviço. Também tem um processo de inscrição para o chamado. Uma recomendação é preenchida pelo missionário em potencial, enviada ao bispo, ao presidente de ramo. Após a entrevista, ela segue para o presidente da estaca e o presidente de área, antes de ser encaminhada à sede para a designação. Todos os chamados de missionários sêniores são emitidos pelo presidente da igreja
e as designações são feitas por um membro do coro dos 12. Como parte do processo, os missionários podem expressar seu desejo de onde é que eles querem servir. No sistema de inscrição online que a igreja tem estabelecido, é o site seniormissionary.churchofjesuschrist.org e orienta os candidatos quanto às oportunidades, recomendações e etapas de preparação. Segue uma foto do site aqui, que se encontra nesse endereço, e as opções que vocês podem pesquisar. Mas também queria falar um pouco sobre os custos, porque falando com a sede da igreja, o site atual tem atualizado parte do site, mas o outro parte não. Está criando uma confusão um pouco. Então, queria só revisar com vocês. E eles estão no processo de atualizar o resto. Os custos para missionários sêniores, a moradia, aqui no Brasil, servindo no Brasil, são R$650 por mês para casais e também missionários sêniores solteiros, pagos por meio do Fundo Missionário da ALA. As demais despesas pessoais de alimentação, itens pessoais, transporte, etc., são também parte de sua responsabilidade, de vocês. Os seguros de saúde, como já falei, se estiverem servindo no Brasil, brasileiros podem utilizar o mesmo plano de saúde que já possuem. Missionários sêniores são sempre responsáveis para todos os custos médicos e de medicamentos, seja no Brasil ou fora do Brasil. Até agora temos falado sobre missionários sêniores de tempo integral. Também tem uma oportunidade para servir de casa para aqueles que querem servir como missionários sêniores de serviço. E queria, com esse último slide, só falar um pouco sobre as diferenças que existem entre as duas opções, tipos de missão. O processo de recomendação de missionários de serviço sênior, eles têm 26 anos de idade ou mais, não moram fora de casa, tudo acontece lá em casa. Duração de serviço é flexível entre o missionário e seu presidente de estaca. Eles são responsáveis por todos os custos, não precisam uma avaliação médica e são chamados pelo presidente de estaca. Eu só queria encerrar com meu testemunho que o Senhor tem nos preparado para poder servir nessa dispensação, na grande coligação de Israel. Todos nós temos experiências no passado de nossa vida que tem nos preparado para poder servir. E junto com a ajuda do Senhor, a ajuda constante do Senhor, sua graça, é possível fazer uma diferença, é possível servir. Que o Senhor nos inspire a cada um de nós, que tenhamos corações abertos para poder discernir os sussurros do Espírito com relação ao nosso serviço no reino do Senhor. Ele vive, Ele nos ama. Esta é sua, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu sou Sister R. Silva. E eu sou o Elder M. Silva. Nós cuidamos dos missionários de serviço jovens. Nós apoiamos, nós orientamos, nós amamos todos esses jovens. Servir uma missão, ajudar o próximo, nós nos aproximamos muito mais de Deus. E Ele nos orienta, nos mostra os caminhos que devemos seguir para ajudar esses jovens. Não tenha medo. O Senhor vai cuidar de você, vai encontrar o lugar certo para que você possa servir, edificando a si próprio e ao seu próximo. Aceite o chamado e vá. Excelente, irmãos e irmãs. Boa noite. Aceite o chamado e vá, não? Maravilhoso, bastante inspirador. Gostaria de começar nesta noite compartilhando com vocês uma imagem, uma foto, que para a Alessandra e nós foi muito importante. Aqui é uma foto nossa enquanto servíamos como líderes de missão com todos os casais missionários sêniores que serviam com a gente.
Muitos deles nos ajudaram cuidando da saúde dos missionários. Outros cuidavam do transporte dos missionários. Outros nos ajudavam a cuidar das casas dos missionários. Alguns deles nos ajudavam a treinar a liderança local. E para nós foi uma bênção quando nós chegamos na missão e tivemos todo esse apoio deles. Eles nos abraçaram, eu falo para a Alessandra que eles nos treinaram. Eles nos ensinaram a ser líderes de missão. Então nós somos muito gratos como líderes de missão por tudo que eles fizeram por nós, por terem nos ajudado a levar avante e a estabelecer a igreja. E o que eu quero dizer com isso é que o Senhor precisa de cada um de nós. E com os nossos talentos, do jeito que a gente é, com os talentos que nós temos, e Ele vai magnificar os nossos esforços. E nós vimos isso no tempo que nós servimos lá, com esses casais maravilhosos que se tornaram amigos nossos para o resto da vida. E até hoje nós temos um grande carinho, amor para cada um deles. Nossa parte hoje para a Alessandra e eu é falar um pouco sobre a preparação, como podemos nos preparar para servir uma missão. Talvez servir uma missão seja uma realidade para nós agora, já estamos prontos, chegou a nossa hora. Talvez seja para daqui 1 ano ou alguns meses, enfim, cada um de nós tem o seu tempo. Mas o que nós gostaríamos de compartilhar hoje é algumas coisas que podemos fazer para nos preparar para quando chegar a nossa hora de servir. Quando o Senhor nos chamar, nós podermos falar, eis-me aqui. Com isso, eu vou passar o tempo para minha companheira Alessandra, que vai começar falando sobre a preparação. Então, para falar sobre como nós podemos começar a nos preparar, eu gostaria de compartilhar uma história que foi contada pelo presidente Nelson. Depois que um derrame deixou a Eze Schumacher Nelson confinada a uma cadeira de rodas, ela temeu que o desejo que acalentara durante toda a vida de servir uma missão com seu marido Don não seria realizado. Então, um vizinho conversou com eles sobre sua missão de serviço da igreja. Encorajados, preencheram seus formulários e foram chamados para servir no armazém do bispo próximo à casa deles. Quando eu li essa história, para mim ficou tão claro que o que tornou esse sonho que essa irmã tinha de servir uma missão, o que tornou possível foi o desejo que ela tinha de servir uma missão. Então, o desejo é o primeiro passo para que nós possamos nos preparar para servir uma missão. O presidente Nelson, ele falou, de todas as qualificações para servir, o desejo de servir talvez seja o mais importante. Então, o Senhor, o Pai Celestial, eles querem nos conceder os desejos do nosso coração. Mas para isso, nós precisamos ter o desejo. E não é só o desejo, nós precisamos algumas outras coisas também, que nós aprendemos nas Escrituras. E em Enos, no versículo 12, nós lemos: E após ter orado e me empenhado com toda a diligência, o Senhor disse-me: Por causa de tua fé, conceder-te-ei de acordo com teus desejos. Então aqui nós encontramos mais 2 coisas muito importantes, além do desejo, que é o trabalho diligente e é a fé, exercermos a nossa fé. A minha mãe, ela tinha muito desejo de servir uma missão. E aí, finalmente, ela e meu pai decidiram que era o momento de servir uma missão. Só que assim que eles decidiram, eles começaram a ter muitos problemas de saúde, um atrás do outro. Um dia, a minha mãe veio comentar comigo e falou: nós preenchemos os formulários para a nossa missão, mas nós ainda não enviamos, porque eu quero ficar bem de saúde para então enviar o chamado. E naquele momento eu falei para minha mãe, mãe, missão é missão. Não importa se você é um missionário jovem, se você é um missionário sênior. A missão é sempre, nós enfrentamos sempre uma oposição quando nós estamos tentando sair em missão. E aí eu comentei com ela que talvez
o que ela precisava fazer naquele momento era exercer a fé primeiro, para depois, então, ela poder receber as bênçãos. E nesse mês de abril, eles estão completando o primeiro ano de missão deles. Faz 1 ano que eles estão servindo missão e sem problemas de saúde. Sister Schmeier, você não tem uma foto deles? Ah, tá. Tá aí, perfeito. Então assim, para mim ficou muito claro que realmente, né, nós precisamos do desejo, mas depois nós precisamos do trabalho diligente e precisamos exercer a nossa fé. Mas alguns de vocês podem estar se perguntando, puxa, mas eu ainda não tenho desejo, o que eu faço? Então, muitas vezes, a nossa falta de desejo é porque nós temos falta de conhecimento. Então, por isso que hoje nós estamos aqui para trazer mais informações para vocês, para que vocês possam entender as oportunidades que vocês têm de servir uma missão. Então, vamos ver com o Elder Schmeier o que mais que nós podemos fazer para nos preparar para servir uma missão. E o que eu mais gosto dessa foto é o sorriso do presidente e da sister. Olha quão felizes eles estão de ter um casal missionário. Essa é a importância que vocês têm, o impacto que vocês têm na vida dos líderes de missão, dos jovens missionários, muito além do trabalho que vocês vão estar fazendo. A influência que vocês vão ter na vida dessas pessoas é muito grande. Agora, com isso em mente, como que a gente transforma esse desejo em ações? Para que esse desejo possa se materializar. Obviamente tem a fé, começa tudo como a gente falou, mas eu gosto muito dessa citação do Pregar o Meu Evangelho, que fala que as metas refletem os desejos de seu coração e a sua visão de ajudar a si mesmo e as outras pessoas se achegarem ao Salvador. E é dessa maneira que nós vamos começar a nos preparar. E lembrando, tem uma outra citação que encaixa com essa do presidente Nelson, onde ele fala que vocês são absolutamente necessários. E vocês são absolutamente necessários. E ele fala bem assim, caso se sintam tentados a achar que não são necessários, deixem-me reassegurá-los de que são, sim. Não há um único presidente de missão na igreja que não adoraria ter mais casais servindo em sua missão. Vocês têm os seus talentos e o Senhor precisa de vocês. Eu gostaria só de lembrar que a missão como sênior, ela é um pouco diferente da missão do jovem, que tem muitas regras, tem que acordar às 6h30 e tem uma rotina bastante intensa. Como sêniors, vocês têm muita flexibilidade. Se tiver algum evento de família, vocês podem retornar para o seu lar por alguns dias e compartilhar, participar daqueles momentos, daquelas ocasiões familiares especiais. Os filhos de vocês podem vir visitar vocês. Então, a flexibilidade que vocês têm, ela é muito grande. E a rotina do dia a dia, ela não é tão intensa como é a dos jovens missionários. Vocês têm muita flexibilidade. Então, lembrem-se disso, que todas aquelas regras que os jovens missionários têm são para os jovens missionários, não são para vocês. E o Senhor, ele vai magnificar os esforços de cada um de vocês. Ainda falando sobre preparação, eu estava conversando recentemente com um casal que a gente conhece de São Paulo, que está servindo agora na Missão Goiânia, o Elder e a Sister Galdino. E aí, perguntando um pouco sobre a preparação deles, eu gostei de uma frase que eles usaram para exemplificar a preparação deles, sobre a parte financeira. Eles falaram bem assim, você não precisa ser rico, só precisa ser autossuficiente. É simples assim. Aí, falando da preparação espiritual, a Sister Galdino falou, você só precisa ter um testemunho. Você não precisa conhecer profundamente as Escrituras, e é simples. Eu só preciso ter um testemunho da restauração, testemunho do livro de Mormon, testemunho do profeta Joseph. E aí, outra coisa que ela falou, que é importante, que tem ajudado muito eles na missão, é o apoio da família. O apoio dos filhos, dos netos, das noras e genros. Esse apoio familiar tem sido muito importante para eles. E, novamente, vocês podem ver aqui, comparando essa foto com a foto anterior, olha o sorriso do presidente da Sister Faria. Maravilhoso. E esse é o impacto que vocês têm na obra do Senhor. Essa é a alegria que vocês levam. E aí, só para concluir,
eu gostaria de falar um pouco sobre a importância de nós seguirmos as primeiras impressões do Espírito. Certamente o Espírito vai falar com vocês, está falando com vocês hoje, está tocando o coração de vocês. Então, o meu convite é que a gente possa seguir as primeiras impressões do Espírito. E eu gostaria só de brevemente compartilhar 2 escrituras que falam um pouco sobre isso e uma citação do presidente Oaks. E aqui em Uzias ele fala, Uzias 4:10, agora, se acreditais em todas estas coisas, vede que a façais. É agir, é transformar aquele desejo em um plano de ação. E aí, 1 Nef 4:6, e fui conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer, que é o princípio da fé, que é o que a gente viu com o vídeo daqueles 2 casais missionários, do casal Basto, que saíram lá de Santa Catarina com fé para servir. E aí o presidente Oaks, ainda falando sobre seguir a primeira impressão do Espírito, ele fala, quando você receber uma impressão, haja de acordo com ela. Por mais incomum que pareça, ou mais inadequado que você se sinta a segui-la, haja de acordo com ela. Há uma razão. Naquele exato momento a gente pode não entender a razão, pode não fazer sentido. Mas eu testifico para vocês que à medida que nós seguimos o Espírito, o Senhor vai cuidar da gente. Ele tem um caminho preparado para nós. Muitas vezes exige coragem, porque contraria a sabedoria do homem, a sabedoria do mundo. Para terminar, eu vou devolver só para a Sister Shimayo aqui, compartilhar o testemunho dela, e aí eu vou concluir com um convite. Vendo aquela primeira foto, né, que o Elder Shimayo colocou dos nossos casais sêniors, eu fico pensando como teria sido servir sem ter todos aqueles casais nos ajudando. Eu realmente não sei como nós teríamos feito. O exemplo deles, como já foi falado, né, eles nos treinaram. E eu amo cada um daquele casal, porque com cada um eu aprendi alguma coisa importante. Eu amo pelo exemplo que eles foram para mim, o exemplo que eles foram para os missionários também. E eu queria só testificar para vocês que eu pude ver a alegria que eles sentiam ao servirem, como servirem a missão deles. Eu podia ver a alegria que eles tinham, como as famílias deles também se sentiam felizes por eles estarem lá. E o grande presente que a gente ganhou, né, de tudo isso, de trabalharmos juntos, é isso, é uma amizade eterna. Nós nunca vamos esquecê-los e eles vão ser sempre parte da nossa vida e vão estar sempre em nosso coração. Eu gostaria só de terminar testificando que vocês são necessários e que o Senhor, Ele tem lugar para cada um de vocês, independente da aptidão. Ele precisa de vocês. Portanto, se tendes desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Sister Shimayo. Queria só concluir com o convite do presidente Nelson. Ele falou o seguinte: caros casais sêniors, não importa quem sejam ou onde morem, por favor, orem a respeito dessa oportunidade de criarem juntos momentos grandiosos para serem lembrados. O Pai Celestial vai ajudá-los a saber o que podem fazer. Gostaria só de testificar, irmãos e irmãs, nós somos chamados por aquilo que nós podemos nos tornar. Não precisamos ter experiência, precisamos ter o desejo. Deus, Ele vai magnificar os nossos esforços, Ele vai magnificar os esforços de vocês. E Ele precisa de cada um de nós. Como nós compartilhamos aqui anteriormente, vocês são absolutamente necessários. E esta é a Igreja do Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para fazer o trabalho dele, da maneira dele. E eu deixo meu testemunho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada, Casal Shimayo, Casal Edi, pelas mensagens tão especiais e inspiradoras. Eu gostei muito. Também gostei demais, muito obrigado.
Agora, ao sinal da regente, cantaremos de pé o hino 166, Chamados a Servir. Depois do hino, teremos a oportunidade de ouvir a mensagem final deste devocional pelo presidente Cole e Sister Cole. Depois deles, o coral cantará o hino Fé a Cada Passo. A última oração, então, será oferecida pelo irmão Fábio Luiz Silva Ribeiro. Muito obrigado, Elder Sister Ed, pelas instruções, pelos testemunhos, pela experiência, né, dos familiares de vocês. Maravilhoso poder ouvir isso. E também é o Elder Sister Schmeier. Nem estava sabendo que teus pais estão fazendo missão. Muito bom. Bacana ver a foto deles ali. Bom demais. Olha, nós decidimos fazer esse devocional aí, aqui da cidade maravilhosa, né? Com vocês aqui nessa congregação. E vários irmãos e irmãs assistindo no Brasil, alguns milhares. E decidimos fazer como se fosse uma sala de uma casa, assim, e não fazer de um púlpito para não parecer que a gente está pressionando, né? Que até quando a gente pressiona velho pode ficar doente ou morrer até. Mas a gente quer fazer uma coisa agradável, um convite, uma lembrança dessa possibilidade de fazer uma missão, que é uma bênção maravilhosa, né? Sabe que nós temos até aqui conosco, na presidência diária, 3 casais fantásticos, que eu admiro muito, que alguns estão fazendo a sua 3ª missão, né? Vou pedir para os Chipman aí levantarem. Levanta, Chipman, e olha para lá, né? Eu já conheço vocês, olha para lá. Os Chipman estão fazendo a 3ª missão deles, sênior. E tu sabe que o pai da Sister Chipman, o irmão Azael Sorensen, ele era um missionário sênior quando conheceu meus pais há 72 anos atrás. E eles conheceram o Evangelho quando eles estavam servindo uma missão. Bom demais. Os Chipman aqui. Nós temos o Elder e a Sister Perrotti também. Levanta aí também. Olha para lá. 3ª missão também, como sênior. Estão servindo lá como secretário executivo nosso e ela ajudando na questão toda de chamados missionários e tudo. Muito obrigado, Perrotes, pelo exemplo de vocês. E nós temos aqui o casal Gonzaga, devendo a 2ª missão deles como casal sênior. Ele também serve como secretário executivo e ela com relação a chamados missionários. Muito, muito obrigado. Bom demais ter vocês com a gente.
Vocês sabem que quando eu servia como presidente de estaca, 30 anos atrás, 1996, tinha um casal lá na estaca. E eles já estavam no final dos 65 para cima, né? E vieram até a mim e disseram: nós queremos muito servir uma missão. Então vamos lá, vamos servir uma missão, vamos preencher. Não, nós só temos assim 3 coisas, né? Uma, até anotei aqui, uma é a nossa casa que nós precisamos terminar. Sabe aquelas construções de casa que não termina nunca? O cara fica a vida inteira. Bom, tá. Nós também temos um negócio nosso, a gente já é aposentado, já é autossuficiente, mas mesmo assim a gente quer ganhar mais, então tem um negócio, a gente teria que ou vender esse negócio, ou deixar com alguém. E tem os nossos filhos ainda que não estão com a vida resolvida, precisamos ajudar ainda. Não, tá bom, então planeja aí, vamos fazer um planejamento para daqui a uns 2, 3 anos vocês estarem com a vida em ordem aí, vocês vão. Passaram esses 3 anos, eu conversando com eles de novo, a casa a gente já viu que não vai terminar nunca mesmo, então deixa assim. Nosso negócio, o negócio não dá mais para vender porque quebrou o negócio. E nossos filhos estão com esses problemas ainda que a gente tem que ajudar e tudo. Tá bom, então agora vamos colocar em ordem a vida dos filhos. Já estavam chegando perto dos 70, já estavam nos 70. E aí, passaram-se mais alguns anos e aí, vamos para a missão? Pois é, os nossos filhos, já com 70 e poucos anos, nossos filhos ainda precisam de ajuda. Aí, o que aconteceu? Ela começou a adoecer. Meses depois, ela faleceu. E ele, depois que ela faleceu, durou mais alguns poucos anos e também veio a falecer. Já estavam dos 75 para mais aí. E os filhos deles até hoje continuam com problema ainda. Então o que eu queria dizer para você que tem um desejo de fazer missão, se estiver ali nos 40 e poucos, vai planejando. Se estiver nos 50 e poucos, você te organiza e vai, se já puder ir. Se tiver nos 60 e pouco, tiver o desejo de ir, tu vai conseguir ajudar mais os teus filhos de longe, como um casal missionário, que de perto. Ou tu vai morrer e teus filhos vão continuar com os mesmos problemas. Então, chega um momento que a gente precisa obedecer o primeiro mandamento antes do segundo, porque a gente na igreja às vezes tem essa cultura de dizer: mas família em primeiro lugar, né? Bom, o Senhor disse lá, quando perguntaram para ele, Mateus 22, 36 em diante: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, que vem depois do primeiro, é amarás o teu próximo, que daí entra a família, entra um monte de gente aí. É Deus em primeiro lugar. E fazer uma missão é servir a Deus, é representar o Filho dele, Jesus Cristo. Tem que ser quando a gente é jovem, e está naquela idade de servir missão, tem que ser uma prioridade naquela idade. E quando a gente é mais maduro, e tem essa possibilidade, e tem o desejo de servir, porque os Ed leram Doutrina e Convênios 4.3, né? Se tendes o desejo de servir, sois chamados. Então, se você tem o desejo, imagina que tenha, de alguma forma, que você está aqui dentro, ou você está assistindo aí a transmissão. Então, está sendo chamado ao trabalho. Sobre esse negócio de cuidar da família e tudo, Michele, tu tinha uma escritura aí que queria compartilhar, né? E algumas palavras aí também. Essa escritura é maravilhosa e um convite também. Se encontra lá em Doutrina e Convênios 31, 2 e 3. Eis que tens tido muitas aflições por causa de tua família. Entretanto, abençoarei a ti e a tua família, sim, teus pequeninos, e dia virá
em que eles acreditarão e conhecerão a verdade e serão contigo na minha igreja. Eleva o coração e regozija-te, pois é chegada a hora de tua missão, e tua língua será desatada, e anunciarás boas novas de grande alegria a essa geração. Excelente. Muitos testemunhos foram dados e que nos encheram o coração, de pais que foram fazer missão, de casais missionários que foram recebidos com júbilo pelos líderes de missão. E se nós perguntarmos aos líderes de missão, realmente todos estão implorando por mais casais missionários, por mais missionários sêniores. E eles são realmente de grande ajuda. Nós servimos como líderes de missão em Moçambique, um lugar onde a igreja era relativamente nova. Moçambique tinha sido dedicada para a pregação do Evangelho em 1999, nós estávamos lá em 2015. Então, mesmo os membros pioneiros e antigos ainda eram muito jovens no Evangelho. E os casais missionários, os missionários sêniores, com sua experiência, eles foram fundamentais. Nós temos um casal hoje servindo, um casal missionário servindo lá em Fortaleza, Fortaleza, o casal Peterson, e eles serviram já em Moçambique, como eles trabalhavam na parte de ajuda humanitária. E agora estão servindo novamente aqui no Brasil. Nós tivemos o casal Castro Deus, que ele treinava a liderança, né? E muitas vezes ele ensinou até como fazer uma entrevista, um bispo fazer uma entrevista, pensem, né? Pela igreja ainda ser tão jovem naquela época. E todos os casais missionários que serviram na nossa missão foram motivo de muita alegria, foram uma bênção. Eu sei que, como aqui foi falado, pode-se ter muitas preocupações, né? Financeira, saúde, algum é ficar longe dos netos, né? Eu tenho netos, eu sei como é que é, ou pais de idade. Se você tem alguma preocupação em fazer uma missão longe ou uma missão longa, comece por uma missão perto e curta. E aí você vai dobrando esse tempo com o tempo. O primeiro casal que prestou seu testemunho, o casal Bastos, eles começaram com uma missão longa de 2 anos, e agora eles iniciaram essa semana a segunda missão, para mais 2 anos, de tanto que eles estão amando servir. E é uma bênção, uma grande oportunidade, como aqui já foi falado pelo Elder Reis, que foi citado, nós não imaginamos nenhum de vocês lá aposentado, jogando dominó na praça, ou vendo reels, ou qualquer coisa semelhante. A aposentadoria espiritual não é para membros da igreja. Missionário sênior tem experiência, tem propósito. Nós somos discípulos de Jesus Cristo e nós queremos levar essa verdade e essa experiência, né? Servindo aonde o Senhor desejar. E aonde vocês desejarem também, porque vocês podem até escolher aonde vocês vão servir. Então, esse é o meu testemunho. E convite, né, para servirem. Perfeito. Vou até levantar para terminar a nossa reunião e fazer um meu convite aqui. Só quem já colocou uma plaquetinha dessa, preta no peito, sabe
o nome de Cristo, mais evidente, e com o nosso nome também. Essa igreja é dele e é nossa também, dos santos dos últimos dias. Sabe a alegria que é servir uma missão. E nós queremos te convidar para considerar servir uma missão de tempo integral ou uma missão de serviço como um missionário sênior, nessa idade mais avançada. Te prepara, te planeja, te organiza, e quando sentir que deve ir, vai. O Senhor vai cuidar dos teus negócios, dos teus filhos, e você vai abençoá-los mais do que se estivesse perto deles. Convido cada um aqui a exercer fé, né? Tem vários passos, fé a cada passo. Deus vai te abrir o caminho para poder sentir servir essa missão e sentir essa alegria, que é servir no reino do Senhor como um missionário. E nós deixamos tudo aquilo que nós expusemos aqui, tudo aquilo que vocês sentiram, aquilo que o Espírito te falou, e deixamos tudo isso em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.
Grandioso Pai Celestial, que privilégio que o Senhor nos deu, através da nossa amada presidência diária, recebermos orientações preciosas de como podemos abençoar vidas, Pai, principalmente a nossa, de termos o privilégio de fazermos aquilo que o nosso Salvador fez e de podermos sentir na pele o que ele sentiu ao compartilhar esse evangelho maravilhoso. Nós te rogamos, Pai, para que todos os que estão aqui presentes, assim como aqueles que assistem a essa devocional tão especial, que o Senhor toque em nossos corações e nos dê meios para que cada um de nós possamos vencer as dificuldades e termos o privilégio de fazermos uma missão de serviço ou uma missão de tempo integral como missionários sêniores. Que tudo seja feito segundo a tua vontade, não a nossa, Pai, pois tu é todo poder, honra e glória. Em nome de seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.